Prezados amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Eu sempre observei as paisagens da vida através de minhas janelas. Houve um tempo que a minha janela se abria para um sobrado. Eu ficava observando os pombos que pousavam no telhado daquele sobrado. Eu era criança e aquela visão me deixava muito feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para o mar. Eu observava calmamente os pequenos barcos que deslizavam no verde azul do mar. Eu não era mais criança, mas aquela visão me deixava imensamente feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para um quintal, onde uma grande mangueira alargava a sua copa. À sombra daquela árvore, crianças brincavam, e vendo-lhes o brilho no olhar e o sorriso largo, eu me sentia muito, muito feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para uma cidade, e eu contemplava a rotina da minha rua. Todos os dias, um homem trazia um balde com água e com uma das mãos regava as flores do pequeno jardim que ele cultivava. Essa visão me deixava completamente feliz. Às vezes eu abro a janela e contemplo um jasmineiro em flor. Avisto crianças que vão para a escola. Vejo pardais brincando nos fios da rede elétrica. Às vezes passa um avião, às vezes eu acompanho as peripécias de um cão. Vejo todas essas coisas e me sinto imensamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades que estão diante de todas as janelas, alguns dizem que elas não existem. Outros afirmam que existem somente na minha janela, mas eu lhes digo que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Meus amigos, este brilhante texto é da escritora brasileira Cecília Meirelles, e ela nos fala de janelas abertas para a vida, para contemplar a felicidade. E quando eu me deparei com esta página, depois de lê-la, eu fiz uma ponte com a nossa abençoada doutrina espírita, porque, sem dúvida, o Espiritismo também tem aberto janelas para uma visão mais ampla a respeito da vida e de nós mesmos. O Espiritismo abre janelas e amplia o nosso horizonte de entendimento, permitindo, então, novos estímulos, alegria de viver e compreensão das leis que regem os nossos destinos. A doutrina espírita nos oferece a fé raciocinada e, por essa fé, nós mudamos muitos conceitos da existência. Vejamos alguns conceitos que a fé espírita trabalhou em nós. Primeiramente, o conceito de vida. O que é viver aqui na Terra? Como nós consideramos a vida na Terra? Para alguns, os chamados pessimistas, a vida na Terra é um calvário, é sofrimento. Viver aqui é seguir por um caminho de pedras e de espinhos. São os pessimistas, aqueles que não conseguem ver nenhuma alegria, nenhuma bênção no existir. Estão realmente cegos, porque a vida nos oferece pequenas alegrias a todo momento. Vejamos, hoje é sexta-feira, dia de pizza. Imaginemos uma pizza quentinha com o queijo derretendo. Tem gente abrindo já com água na boca, né? Que dádiva saborear alguma coisa. O café com leite, um pedaço de bolo de fubá. Nem essas alegrias os pessimistas conseguem ver. Mas existem também os iludidos, aqueles que têm uma visão totalmente equivocada do sentido da vida. Para eles, a vida é prazer.
Eles querem gozar tudo que a vida tem para oferecer e seguem despreocupados, longe do dever, da responsabilidade, querendo beber o máximo na taça do prazer. Para eles, a vida aqui é um passeio turístico e eles esquecem das responsabilidades e dos deveres que a vida nos permite. Mas a doutrina espírita vem e renova para nós esse conceito de vida. Para o Espiritismo, a vida é a abençoada oportunidade. É aqui, na experiência carnal, que nós espíritos crescemos. Porque nós não somos esse corpo, nós somos espíritos. Saímos das mãos do Criador simples e ignorantes. E estamos fazendo o nosso caminho de ascensão espiritual. Estamos seguindo para a plenitude espiritual, que é aquilo que Jesus chamou a conquista do reino dos céus. Mas para que isso se efetive, é necessário nascer e renascer inúmeras vezes aqui na Terra, que para nós é uma escola abençoada. Por isso, a existência na Terra é dádiva do Criador, é bênção, é oportunidade para o nosso crescimento. A vida, portanto, tem que ser encarada por esse prisma que a doutrina nos oferece. A vida é bênção, a vida é oportunidade. Por isso que certa vez Chico Xavier disse: a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não tiver compreensão exata do sentido da vida, nada vale. Por isso que a fé espírita nos permite compreender a vida como abençoada oportunidade. Vejamos agora o conceito da dor. O que é a dor para nós? Como nós entendemos a dor? E novamente, nós vamos ver que alguém aí fora pode dizer que a dor é castigo de Deus. Fulano está sofrendo, Deus está castigando. Mas Deus não castiga, Deus não pune, porque Deus é amor. E quem ama, abençoa. Quem ama, abre os braços, acolhe, cuida. Deus é amor. João, o evangelista, assim definiu: Deus é amor. E é esse amor que nos envolve sempre. Jesus mesmo falou a respeito desse amor divino para conosco. Certa vez, envolvido pela multidão, ele disse assim: se teu filho pedir um pão, darás a ele uma pedra? Se teu filho pedir um peixe, darás a ele uma serpente? Ora, sendo criaturas imperfeitas, quereis o melhor para os vossos filhos? Como não quererá Deus, o nosso Pai que está no céu, para os seus filhos? Deus é amor. Deus cuida, disse Jesus, dos passarinhos. Ele dá de comer às aves do céu. Ele veste de cor e de perfume as florzinhas do campo. Se Ele cuida com tanto esmero e carinho da natureza inteira, com que amor o Senhor da vida não cuidará de nós, os seus filhos inteligentes da criação? Então a dor não pode ser de Deus, mas nós precisamos entender que Deus não criou a dor, mas Ele permite o sofrimento. E o sofrimento, não sendo da criação divina, é criação do próprio homem. Nós mesmos criamos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vai explicar as causas das nossas dores, das nossas aflições. E vai dizer que existem causas atuais, nesta vida mesmo, causas atuais, que nós criamos o sofrimento. É uma escolha errada que nós fizemos, uma atitude incorreta, cria depois para nós consequências dolorosas. Quantas vezes alguém já ouviu:
Ah, se eu soubesse, não teria feito tal coisa. Ah, se eu pudesse voltar atrás, mas já foi. Então, causas atuais. Nós mesmos criamos os nossos sofrimentos. Ah, mas existem dores que, por mais que eu olhe à minha volta, na minha existência, não existe causa aparente para o sofrimento que eu estou passando. Aí, a doutrina espírita nos diz que existem causas anteriores, que muitas vezes dores que vivenciamos hoje têm sua causa em vidas passadas, em outras encarnações. E a lei permite que esse erro lá do passado venha agora nos buscar para nós consertarmos o que fizemos de errado. Então não foi Deus que criou essa dor. Fomos nós mesmos, lá no passado, ou aqui e agora. Deus não criou a dor, mas Ele permite o sofrimento, porque o sofrimento é um processo de educação espiritual. Só a dor consegue, muitas vezes, corrigir certas arestas do nosso espírito. Só a dor, muitas vezes, vai nos fazer enxergar aquilo em que ainda estamos cegos. É a necessidade de nós enfrentarmos tudo isso. Eu costumo dizer que em uma sala, uma mãe está sentada e uma criança está brincando no tapete. Ele levanta e vai até a parede colocar o dedinho na tomada. A mãe corre, tira a criança e diz para ele: não pode, dodói. Não é assim que a mamãe fala? Dodói, não pode, não pode, tira a criança de lá. Ele volta a brincar. A mãe sai da sala e vai para a cozinha. O garotinho olha que a mãe saiu, olha para a parede, olha para a tomada, levanta e vai lá e coloca o dedinho na tomada. Toma um choque, cai para trás. Resultado, nunca mais ele coloca o dedo na tomada. Mas precisou sofrer? Ele quis. A mãe não havia orientado, não havia dito, não havia explicado. Era mais fácil ouvir a mãe, que ele confia, que ele sabe o que é o melhor para ele. Mas ele preferiu a aventura, ele preferiu experimentar com a dor. Por isso que Deus permite o sofrimento. Porque muitas vezes só Ele é capaz de modificar a criatura humana. Por isso, o escritor francês Victor Hugo escreveu certa vez: a dor é a mais sublime de todas as rainhas, porque todos se curvam diante dela. É verdade. Na hora do sofrimento, nós levantamos os olhos para o alto e, através da nossa cortina de pranto, nós clamamos por Deus, buscamos a Deus, oramos a Ele. Há uma pequena historieta, uma pequena parábola que retrata muito bem isso. Havia um pastor que conduzia um rebanho de ovelhas para um aprisco de segurança. Em determinado momento, uma das ovelhas se desgarra do rebanho e sai. O pastor, cuidadoso, deixa o rebanho, vai, busca e traz a ovelha de volta. Continua a trajetória. Mais à frente, a ovelha novamente se desgarra, vai mais longe, cai em uma furna, não consegue sair. O pastor novamente vai, retira a ovelha, coloca nos próprios ombros e traz a ovelha de volta para o rebanho. Passa-se mais e lá na frente, a ovelha novamente se desgarra e vai longe, muito longe. E o pastor então diz: não posso ir em busca de uma única ovelha e deixar o rebanho abandonado, porque os lobos estão à espreita. Então, o pastor manda que o cão vá buscar a ovelha. E o cão então começa a farejar, vai, encontra a ovelha, avança sobre ela, força e a ovelha é conduzida de novo para o rebanho. É muito simples o entendimento, não é? O pastor é Jesus, o rebanho é a humanidade
Nós somos as ovelhas e Jesus nos mostra o caminho seguro, o roteiro amigo para nos conduzir até o aprisco de segurança de nosso Pai que está no céu. Mas somos as ovelhas e muitas vezes nós saímos do roteiro que Jesus nos indica e vamos então nos afastar. A bondade de Jesus nos traz novamente de volta. Nós vamos mais longe, às vezes nos ferimos e o amor divino nos conduz novamente para o caminho. Mas às vezes nós vamos tão longe, que não é Deus que se esqueceu de nós. Nós é que nos esquecemos de Deus. E aí, a lei da vida manda que o cão vá nos buscar. E o cão é a simbologia da dor. E aí só a dor consegue nos trazer de volta para o entendimento da vida. Nós, meus amigos, podemos lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 614. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que devemos entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei divina. É a única lei necessária para a felicidade do homem. O homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então veja, o homem só se torna infeliz quando dela se afasta, quando se afasta da lei divina. Então o caminho para nós seguirmos é sempre o caminho que Jesus coloca para todos nós. E em se tratando do entendimento da dor, a doutrina espírita então nos diz que a dor não é castigo de Deus, que a dor não é forjada por outrem, a dor é criada por nós mesmos. Mas que no sofrimento nós precisamos tirar a melhor lição. Mesmo na dor, nós precisamos tirar o aprendizado. Por isso, o Chico Xavier disse certa vez: sofre mais na terra quem tem mais tempo para si mesmo. Sofre mais na terra quem tem mais tempo para si mesmo. Quando eu tenho muito tempo para me observar, quando eu tenho muito tempo para olhar para o meu sofrimento, para a minha dor cresce, ela aumenta. Eu supervalorizo o meu sofrimento e acho que sou a criatura mais infeliz da terra. Mas, se eu conseguir sair de mim e ir em busca do território alheio, eu vou conhecer pessoas que sofrem muito, muito mais do que eu. Eu vou entender que outros passam por situações muito, muito mais difíceis e retiram do sofrimento a lição e permanecem firmes e confiantes em Deus. Há algum tempo atrás, eu fui visitar uma senhora que frequenta a nossa casa, o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Aconteceu uma grande tragédia na família dela e ela estava sofrendo aquilo tudo. Nós fomos lá fazer uma visita, dar um abraço, uma palavra amiga. E nós estávamos lá conversando com ela, falando, e ela, semblante calmo, apesar da tragédia, semblante calmo, sereno, e ela conversando, e aí ela disse assim: sabe, eu tenho pensado, Deus sabe o que faz. Quando aquela mulher disse essa frase, é uma frase que nós já ouvimos aí tantas vezes, não é? Deus sabe o que faz. Mas porque saiu dos lábios daquela mulher, praticamente analfabeta, vivendo uma dor muito grande, intensa, aquela frase me tocou e me emocionou. Deus sabe o que faz. Eu disse depois para Isabel de Waldim, aquela mulher falou numa frase o que eu precisei de estudar 44 anos de espiritismo. Porque ela entendeu a justiça divina, ela entendeu que nada é por acaso. Nessa frase, ela estava dizendo tudo isso. Ela tinha resignação,
diante de um acontecimento que ela não pôde alterar, que ela não pôde mudar. Então, essa visão da vida que nós precisamos ter quando a doutrina espírita abre esse horizonte para nós entendermos o sentido real do sofrimento na Terra. E, por fim, o conceito de felicidade. O que é felicidade para nós aqui na Terra? Novamente, os pessimistas vão dizer que felicidade não existe, né? Mas, se nós atentarmos para o Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que não existe felicidade na Terra, uma felicidade completa, mas que o homem pode ser feliz, gozando de uma felicidade relativa, aquela felicidade que o nosso planeta pode nos oferecer. Mas existem aqueles que dizem que a felicidade não é para eles, que Deus deu felicidade só para os outros, para ele não. Então ele vê alguém e fala, olha lá, aquela pessoa é feliz, olha ali, aquele outro é feliz, todo mundo é feliz, menos eu. Ele acredita que a felicidade não foi feita para ele. A doutrina espírita renova para nós esse conceito de felicidade. Felicidade não é algo material, não está em alguém, não está em algum lugar. Felicidade é um estado de espírito, é uma maneira de enxergar as coisas, de olhar à volta e perceber situações que podem construir a nossa felicidade. Por isso os espíritos dizem que felicidade é para hoje, é para agora. Nós podemos ser felizes sim, desde já. Basta, como disse Cecília Meirelles, aprender a olhar. Veja bem, nós estamos aqui, é só bater o dedo na parede e nós temos luz elétrica. Há pessoas que moram na África, na Ásia, no norte do Brasil. Eles nascem, crescem, vivem e nunca vão saber o que é luz elétrica. Nós temos isso. Está calor, nós temos ar-condicionado. Há pessoas que nunca vão ter o que nós temos. Não é? Há pouco tempo, o frio em Votuporanga, um milagre, nós pudemos tomar banho quente, chuveiro e banho quente no frio. Há pessoas que nascem, vivem, crescem e nunca vão tomar um banho de chuveiro quente. Nunca vão conhecer chuveiro, que é uma coisa comum que a gente usa todo dia, mas não para pensar. Nós olhamos e não vemos a questão espiritual. Então, meu Deus, chuveiro, meu Deus, luz elétrica, ar-condicionado, água encanada. Tem um amigo nosso, Pedro Vaquer, ele é da Espanha. E ele veio ao Brasil a primeira vez na cidade de Pedro Leopoldo, porque ele conheceu livros de Chico Xavier. E ele ficou encantado com o médium brasileiro e veio visitar Pedro Leopoldo. Depois ele teve contato com os espíritas, nos conheceu, veio muito a Votuporanga. E ele, então, com amigos da Espanha, eles furaram alguns poços artesianos na África para comunidades que não tinham água. Então ele mostra num vídeo as mulheres andando alguns quilômetros para trazer as latas de água para uso. Mostrou uma sala de aula que mais parecia uma varanda rústica, com cadeiras, carteiras assim, em péssimo estado, e as crianças tendo aula e as garrafinhas de água para eles beberem. Garrafinha PET, transparente, você olha a água, parecia um leve chazinho, né? Aquela aguinha beijinha, né? Era a água que eles bebiam. Então, quando ele furou esse poço artesiano, ele deu o nome a esse primeiro poço de Chico Xavier. E a inauguração, água para todo lado, as crianças tomando banho, as senhoras todas, a alegria de água, gente. E a gente tem isso e não é feliz. Tem ar-condicionado e não é feliz.
não é? Então, eu posso ser feliz desde já, quando eu começo a ver essas coisas e a entender que eu sou feliz, que eu posso ser feliz. Há uma frase do Espírito Irmão José, através do Carlos Bacelli, que eu gosto muito. Ele diz assim: infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Então, quem diz que é infeliz é porque não está contente com a felicidade possível que está à sua volta. Ele quer a felicidade impossível, que está longe, que ele nunca vai alcançar. E ele esquece de olhar essa felicidade possível que está à sua volta. Mas é a grande questão da insatisfação humana. Nós dizemos: se eu tiver uma casinha minha, eu vou ser tão feliz. Aí eu consigo a casinha. Mas agora me falta um jogo de jantar, né? Uma mesa, as cadeiras bonitas, aí eu consigo. Eu preciso. E a gente vai, e vai, e vai, até chegar um momento que a gente quer mais e mais e mais e mais e está sempre infeliz. Porque não vê e não valoriza o que já tem. É a nossa insatisfação. Havia um mestre que seguia por um caminho e ele se deparou com um jovem entristecido, chorando, e ele tentou deixar o rapaz feliz, sair daquela situação que ele estava, e o rapaz lamentando, chorando, e então ele viu uma pedra no chão e ele disse assim: veja, meu rapaz. Ele apontou o dedo indicador e a pedra se transformou numa joia. Ele pegou aquela joia preciosa e deu para o garoto. O garoto sorriu, limpou as lágrimas, estava feliz com aquele presente maravilhoso. E o mestre se foi. Depois de um tempo, o mestre voltou por aquele caminho e encontrou de novo o rapaz. E ele estava cabisbaixo, infeliz outra vez. E o mestre disse: veja, e mostrou uma pequena rocha, apontou o dedo e a rocha ficou cravejada de pedras preciosas. O rapaz foi contente, alegre, abraçou aquela pequena rocha, estava feliz. E o mestre, satisfeito, foi embora. Passado um tempo, ele volta por aquele caminho e o rapaz, triste, infeliz, lastimando. E então o mestre olhou e viu a areia, apontou o dedo e a areia se transformou em ouro em pó. E o rapaz corria, jogava aquela poeira dourada, estava feliz, extasiado com a vida. E o mestre foi embora. Voltou por aquele caminho depois de algum tempo e o rapaz, infeliz, triste, acabrunhado. E aí o mestre parou, porque até mestre cansa. E ele disse assim: peraí, meu filho, eu passei aqui, te dei uma joia, depois a rocha com pedras, o ouro em pó, e você continua infeliz? Você não consegue ser feliz? Então me diga, afinal de contas, o que você quer para ser feliz? E o rapaz olhou para cima e disse assim: eu quero o seu dedo. Ele pensou: se eu tivesse um dedo desse, o que eu não ia ter? É a nossa velha insatisfação, não é? Então, meus amigos, voltemos ao texto de Cecília Meirelles. Às vezes, eu abro a janela e me deparo com um jasmineiro em flor. Avisto crianças que vão para a escola, pardais brincando nos fios de rede elétrica. Às vezes passa um avião, às vezes eu acompanho as peripécias de um cão. Vejo todas essas coisas e me sinto imensamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades, há quem diga que elas não existem. Outros afirmam que existem somente na minha janela. Mas eu lhes digo que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. A doutrina espírita abre janelas para horizontes mais amplos e nos permite ver as coisas assim, por esse prisma
da compreensão e do entendimento. E sem dúvida, nesta casa abençoada que completa 86 anos de existência, aqui nós aprendemos a olhar por essa janela aberta. Aqui é o nosso caminho de Damasco. E da mesma forma que Jesus colocou luz nos olhos de Saulo, que depois se transformaria em Paulo, esta casa também coloca luz nos nossos olhos. E nós passamos a ver a vida com uma cor mais intensa, com alegria, porque a boa nova que Jesus trouxe é alegria. Boa nova significa boa notícia, e uma boa notícia só pode trazer alegria nos corações. Então, que esses 86 anos de fé, de trabalho, de luz, de esperança, possa continuar, envolvendo todos os trabalhadores desta casa e todos nós, nesta certeza de que Deus nos ama e que nós temos aí o caminho pela frente. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz.